Aprendeu o que é texto verbal, texto não verbal? Então vamos lá, me prove. Tem um restinho aqui de questões para a gente fazer. Vamos lá comigo? Esse aqui é verbal e não verbal, porque eu tenho aqui uma informação que está codificada por palavra, trânsito, a cadeia alimentar, e eu tenho aqui uma imagem, né? Uma via pública, uma rua, e aí eu tenho uma gradação, tá vendo? O pedestre, o ciclista, o motociclista, o veículo, um veículo maior, né? Uma van, e um veículo maior do que a van, que é um ônibus. Então, eu tenho uma gradação aqui do menor para o maior. Como ele fala de cadeia alimentar, né? E esse aqui está fugindo. Se a gente olhar, ele está correndo aqui numa fuga. Então, este está correndo deste, que está correndo deste, e por aí vai sucessivamente. Então, a gente tem da presa absoluta, que é o pedestre, né, para o predador absoluto, que é esse veículo maior. Então, essa é a cadeia alimentar. Eu preciso juntar as duas informações, tá? A informação verbal, a informação da palavra e a informação do texto. O texto é tudo isso. Então, sobre a charge, é correto afirmar que seu tema central é a solidariedade no trânsito, não. As dificuldades de locomoção, não. O trânsito está até razoavelmente livre aqui. A violência no trânsito, ok, porque a gente junta a imagem com a palavra, a cadeia alimentar. A cadeia alimentar não é uma relação entre presa e predador? Então, é uma violência. A ausência de autoridade não é o tema central e a falta de fiscalização adequada também não é o tema central. Então, a gente precisa fazer a leitura dos dois. Alguns alunos dizem assim: ah, Tereza, mas eu só consigo responder isso se eu olhar isso aqui. Mas isso aqui faz parte do texto, não é, gente? Então, eu preciso olhar o que está escrito e o que não está escrito, o que está representado por imagem. Mais um. Tirinha. Essa aqui é do CESP. Aquela outra anterior era da FGV. Eu tenho duas tirinhas. O examinador vai cobrar as duas. A primeira tirinha é assim: sem internet. Fazendo o quê? Nada. Esperando voltar à internet. Sem internet, e agora? Primeira pessoa que está sem internet está descobrindo a roda. Segunda pessoa: vejo bastante gente. Veio bastante gente hoje, né? Aí o outro diz: bairro todo sem net. Aí a gente vê aqui, ó, pela figuração, a gente tem que, obviamente, buscar o contexto. Muita gente, ô Cristo aqui, ó a carinha dele. O cristianismo, né? Reuniu muita gente porque o bairro estava sem internet, né? Sem conexão. Aqui um sujeito está pintando e o outro diz: sem internet? Aí ele diz: ainda sem. Aí, como eu não tenho nada para fazer, né? Vou fazer a Mona Lisa. Então, é a arte. Ó, a descoberta da tecnologia, a religião, a arte. E aqui, ó, Hitler, ó o bigodinho, ó a suástica aqui, nazista. E aí, página não disponível, e aí ele fica aborrecido, né? E ele aborrecido, você bem sabe, na história o que ele fez. Então, veja, o fato de as pessoas estarem sem internet leva as pessoas a produzirem, né? Algo para o bem, né? Ou para o mal. Mas se não fosse a ausência de internet, segundo esse texto aí, que é um humor, evidentemente, essas coisas não teriam aparecido. Quer dizer, a roda surgiu porque o homem não tinha internet. Se tivesse internet, estava lá usando a internet e não tinha inventado a roda. E a arte, Mona Lisa também, porque o Leonardo da Vinci estava chateado, tinha nada para fazer, estava sem internet, e aí foi pintar ali um retratinho. Enfim, entendemos o texto. Tirinha 2. Já pensou se a internet tivesse bombando na época em que o Brasil foi proclamado república? Aí é uma simulação, né? Já pensou se... Uhul! 1 milhão de curtir na página do Brasil República no Facebook. Pesquisa aí.
Liberdade, liberdade, tá bombando no YouTube. O Brasil não é mais monarquia? Você acha que não. A hashtag perdeu Dom Pedro II está em primeiro no Twitter. Então ele menciona aqui, né, alguns canais, Twitter, YouTube, Facebook, redes sociais, e as pessoas estariam acompanhando aí a proclamação da República por meio dessas redes. Tem hashtag, tem curtir, tem tudo. Então vamos lá, sobre as tirinhas, julgue os itens, já fizemos o que tínhamos de fazer. Lemos o texto e tivemos um esforço para entender o que nele estava. A gente nunca lê o texto assim de forma despreocupada. A gente lê o texto como quem vai fazer prova, tá bem? O conteúdo das duas tirinhas expõe o lado negativo da internet, que é a limitação da vida das pessoas ao mundo virtual. Não, né? Não é uma extrapolação? Aqui nesse quadrinho, a gente tem, não é uma limitação, o mundo está acontecendo lá fora, não é verdade? Então não é um lado negativo que limita a vida das pessoas ao mundo virtual. Não, o mundo virtual é importante, mas não há uma limitação, ou seja, as pessoas não se limitam a ele. É uma afirmação muito radical, né? No título da tirinha 2, que é isso aqui, a expressão tivesse bombando é característica da linguagem informal, ok? Você não diria isso numa entrevista de emprego formal, né? Olha só, meu currículo tá bombando de experiência. Você não vai dizer isso porque numa entrevista formal de emprego requer outra linguagem. Típica do gênero textual tirinha, ok, as tirinhas recorrem, porque tem essa permissão, a essa linguagem que é uma linguagem mais informal, também chamada de coloquial, já vamos falar dela, então essa aqui tá certa. O humor da tirinha 1 é essa aqui, reside no fato de que acontecimentos marcantes da história da humanidade não teriam ocorrido se não fossem os problemas de conexão com a internet. Ok, acontecimentos marcantes, não necessariamente para o bem, né? Porque aqui era para o mal. Mas a invenção da roda, né? a ascensão da arte, o nazismo, são acontecimentos marcantes. Se não fossem os problemas de conexão com a internet. Ok, dentro dessa tirinha, onde tudo é possível, tá? É isso mesmo que ele quer dizer. É isso mesmo. Bom, aqui nós temos também a leitura de um texto verbal e não verbal, é um gráfico. Locais onde mais acontecem efeitos adversos em percentual. Na enfermaria, no centro cirúrgico, então a gente está entendendo que se trata de hospitais, prevenção falha em hospitais, 11,9% na UTI, 5% em outros locais. Proporção de erros evitáveis em percentual no Brasil. É possível evitar infecção associada ao cuidado, é possível evitar complicações. A gente está vendo que vem numa decrescente, né? Aqui era o mesmo valor, mas a gente está vendo que vem do maior percentual para o menor. E incidência de erro e evitabilidade. A incidência em percentual por país e a evitabilidade em percentual também por país. O Brasil está aqui, ó. Tem uma incidência baixa, né, em relação aos outros, e tem uma evitabilidade alta, tá? A incidência é isso, a evitabilidade é isso, e a incidência e a evitabilidade vai qual é o risco de falha em hospital e quanto é possível evitar essas falhas. Então, a gente tem de entender gráficos também, o examinador também quer que a gente entenda gráficos, são textos com os quais nós vamos ter de lidar muito no dia a dia. Analisando os dados onde acontecem eventos adversos, que são esses aqui, ó, locais onde. Então, é isso aqui que a gente quer. Analisando, assinale a afirmativa correta. As enfermarias são locais perigosos, já que aí ocorrem mais eventos adversos que em todos os outros locais reunidos. Não, na enfermaria, 48,5%. Se a gente somar isso aqui,
vai dar mais do que 48,5. Então, a segunda parte ali estava errada. Nas unidades de tratamento intensivo, UTI, o percentual de eventos adversos é menor em função de receber menor número de pacientes. Vamos lá, na UTI? A UTI, o percentual é menor em função de a gente consegue identificar a causa ou só o fato? Só o fato. Então, essa causa aqui é uma extrapolação. Tá? E não é menor. Em outros, né, locais pode ser menor, ainda também tem isso. Então, errado. As autoridades encarregadas da gestão hospitalar devem dar especial atenção a todos os componentes da enfermaria. Bom, se na enfermaria isoladamente há um percentual alto de causa, é possível, certo? É possível, não vou descartar porque o texto não está negando isso. Bom, então eu vou deixar aqui em stand-by. Você tem que entender também que a gente precisa interpretar o comando e fazer a prova sem brigar com a banca. E uma prova de múltipla escolha tem a grande vantagem de a gente poder escolher por exclusão. Tudo bem, aproveite isso. O índice de eventos adversos catalogados como outros se refere a problemas de saúde não identificados. Não, isso aqui, esses outros são outros locais, não são outros eventos adversos. Então, eu venho aqui e marco errado. Os centros cirúrgicos são os locais mais protegidos contra eventos adversos. Não. Daqui, individualmente, a UTI, mas ainda há outros, né, que são mais protegidos do que a UTI, que é em percentual aqui. Então, a gente vê que sobrou a C mesmo. Então, que era uma interpretação, tá? É uma interpretação, não está explícito no texto que as autoridades devem dar especial atenção. Mas todas as demais alternativas estão frontalmente se opondo ao texto. Então, vai a alternativa C. Legal interpretar gráfico, não é? A gente sai daquele senso comum de ficar interpretando o texto verbal. A quinta questão também é sobre... Pulei aqui, deixa eu voltar. A quinta questão também é sobre o gráfico. Observando o gráfico, vê-se que o maior problema constatado em relação ao Brasil é que... Vou voltar. O Brasil está aqui. O que você está vendo aqui no Brasil? Que a incidência de falha em hospital é relativamente baixa. Vou comparar aí com a Austrália, Nova Zelândia, e que a evitabilidade é alta. É uma boa notícia. Uma incidência baixa, uma evitabilidade alta. Vamos procurar isso? Quanto maior a incidência, maior a evitabilidade. Quanto menor a incidência, menor a evitabilidade. Não é? Quanto maior a incidência, menor... Não há uma relação diretamente ou inversamente proporcional. A incidência é maior do que nos outros países? Não, era a menor incidência. Eu nem preciso voltar lá, já tenho na minha memória. A evitabilidade é maior. Ok. Ainda que a incidência seja pequena. Opa, ok. Tá vendo como é diferente interpretar texto? Não é algo que a gente vai confrontando com o conhecimento previamente adquirido. A gente tem que voltar ao texto, é uma prova com consulta. E tem de ter entendido antes, porque a resposta certa ela vem. Né? Quando ela chega, você diz, gente, era essa. E eu lá perdendo tempo, tentando refutar, rejeitar cada uma das outras. Bom, entendemos aí a relação entre linguagem e texto, que é uma linguagem verbal, não verbal. Agora a gente vai passar para um outro tópico que é fácil também, que são os níveis de linguagem. Olha só, você usa a mesma linguagem o tempo inteiro? Eu confesso que não, que quando eu estou aqui ministrando esta aula para você, eu uso uma linguagem diferente da linguagem que eu uso, por exemplo, quando eu estou com os meus colegas, com a minha família, né, num almoço informal. Lá eu uso uma linguagem muito menos preocupada. Né? Aqui eu tenho que usar uma linguagem, ficar me corrigindo mentalmente para não cometer nenhum erro, né? Usar uma linguagem muito clara, porque você está aí, talvez você não entenda. Se não entender alguma coisa, manda lá a sua dúvida, que vai ser um prazer responder você. A gente não usa a mesma linguagem o tempo inteiro.
a linguagem que nós usamos numa entrevista de emprego é mais formal do que numa conversa com os amigos em um fim de tarde. E essas diferenças, essas variações dos níveis de linguagem é o que nós chamamos de níveis de linguagem. Vamos comigo, vá preenchendo aí. A rigor, nós vamos falar em 2 tipos de níveis de linguagem. A linguagem formal, culta, e esses níveis incidem tanto na seleção vocabular, que palavras você seleciona, quanto na organização do texto. Sintaxe, concordância, organização do texto. Então, existe uma linguagem formal, culta, e existe uma linguagem informal, coloquial. Então, culta é o oposto de coloquial. E há muitos subníveis, né? Porque existe uma coloquial usual e existe uma coloquial que é quase chula, digamos assim. Então, a gente vai ler um texto que, por si só, é muito bacana esse texto. Ele estava numa prova do CESP. Por si só, vai explicar a vocês o que é variação linguística. É um texto tirado da internet. Eu pulei um quadro para a gente vir aqui a fonte. Sempre leia a fonte do texto antes de ler o texto. Infelizmente, ele não tem autoria. O CESP não indicou a autoria, só de onde ele foi tirado na internet, com adaptações. E o texto diz assim, para os itens de 1 a 5, e o texto fala sobre variações linguísticas. A língua que falamos, seja qual for, português, inglês, não é uma, são várias. Tanto que um dos mais eminentes e importantes gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a respeito de quê? Da língua que falamos. Todos temos de ser poliglotas em nossa própria língua. Olha que lindo, isso é variação de linguagem. Qualquer um sabe que não se deve falar em uma reunião de trabalho como se falaria em uma mesa de bar. A língua varia com, no mínimo, 4 parâmetros básicos. Então, ele vai dar uma aula sobre variação linguística. O tempo, daí o português medieval, renascentista, do século XIX, dos anos 1940, de hoje em dia. No espaço, português lusitano brasileiro e mais, um português carioca, paulista, sulista, nordestino. Segundo, a escolaridade do falante, que resulta em 2 variedades de língua, a escolarizada e a não escolarizada. E, finalmente, segundo, a situação de comunicação, isto é, o local em que estamos, a pessoa com quem falamos e o motivo da nossa comunicação. E, nesse caso, há pelo menos 2 variedades de fala, formal e informal. Então, são os 4 parâmetros de variação linguística: tempo, espaço, escolaridade e situação. Olha só, a gente não precisa decorar isso, tá? É mais uma interpretação de texto do que uma matéria teórica. Você só precisa entender que a língua não é a mesma o tempo inteiro. A língua é como a roupa que vestimos. Aí ele vai fazer uma comparação. Há um traje para cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje social. Outras em que é mais adequado, o mais adequado é o casual, sem falar nas situações em que se usa maiô, ou mesmo nada quando se toma banho. Trata-se de normas indumentárias, que pressupõem o uso normal. Esse uso normal entre aspas aí. Não é proibido ir à praia de terno, mas não é normal, pois causa estranheza. A língua funciona do mesmo modo. Há uma norma para entrevistas de emprego, audiências judiciais e outra para a comunicação em compras no supermercado. A norma culta é o padrão de linguagem que se deve usar em situações formais. A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de parecermos pedantes. Dizer nós fôramos, em vez de a gente tinha ido em uma conversa de botequim, é como ir de terno à praia.
E quanto a corrigir quem fala errado? É claro que os pais devem ensinar seus filhos a se expressar corretamente e o professor deve corrigir o aluno. Mas será que temos o direito de advertir o balconista que nos cobra R$ 2 pelo cafezinho? Olha, é um show, não é? Sobre variação linguística e sobre os critérios de variação, tempo, espaço, situação. Vamos lá, primeira questão. Conforme o texto, a escola deve ensinar aos alunos a norma padrão da língua portuguesa. No último parágrafo, no segundo parágrafo, vou voltar aqui rapidamente. No segundo parágrafo, no segundo parágrafo aqui, no primeiro, ele fala de escolaridade e no último parágrafo ele fala de professor que deve corrigir o aluno. Então eu posso entender que a escola deve ensinar aos alunos a norma padrão da língua portuguesa. Sim, se o professor deve corrigir, mas é preciso também refletir se seria adequado corrigir outras pessoas, como, por exemplo, um porteiro que diz o elevador está com problema. Ok, equivale ao exemplo que ele dá no texto de alguém que pede R$ 2, né? Comete um erro de concordância. É uma questão do CESP. O item está correto, eu posso validar. Ele fala de escola no primeiro parágrafo e ele fala do professor no último parágrafo. E eu posso validar isso no texto. Então, se eu posso validar de alguma maneira, está correto. Mas, Tereza, tem aqui conforme o texto. Não interessa, isso aqui não interessa. Interessa se eu consigo validar o que ele está dizendo no texto. Eu estou ancorando, eu estou dizendo de onde é que eu estou tirando isso. Depreende-se do texto que a língua falada não é uma, mas são várias. Porque, a depender da situação, o falante pode se expressar com maior ou menor formalidade. Nem preciso voltar ao texto, nós entendemos direitinho, já fizemos a compreensão e sabemos que é certo, né? Que ele até compara isso com a roupa, com a indumentária. Segundo o texto, temos de ser poliglotas em nossa própria língua, significa que a língua assume variantes adequadas aos contextos em que são produzidas. Ok, a língua é produzida em contextos diferentes e assume variações. A língua da entrevista de emprego, a língua que você usa com os amigos, certinho, também nem precisamos. Olha como é bom ler o texto e entender tudo. O vocábulo outra, no terceiro parágrafo, está empregado em referência ao termo a língua. Terceiro parágrafo é este aqui, ó. Eu negritei, coloquei em negrito. Vamos lá? A língua funciona do mesmo modo. Há uma norma para entrevistas de emprego, audiências judiciais e outra norma. E não outra língua, como o examinador está dizendo. O examinador está dizendo que ele retoma língua, mas a referência dele é norma e não língua. A gente só entende o texto se a gente entender essas referências. Isso é um processo de coesão. Então, eu venho aqui errado. Se refere a norma. E o vocábulo indumentárias, lá quando ele comparou, né, dizendo que a língua é uma espécie de indumentária, está empregada em sentido figurado, certo? Porque indumentária não é roupa, e a língua é uma espécie de roupa, quer dizer que ele está fazendo uma associação. Então, olha, tivemos uma aula sobre níveis de linguagem a partir de um texto que nós interpretamos. É isso que nós vamos fazer, estudar as matérias usando para isso os textos que exploram essas matérias. Entendemos que estamos fazendo a compreensão e a interpretação ao longo de todo o processo? Norma culta, formal, norma coloquial ou informal. Nem sempre o que está errado é inadequado e nem sempre o que está certo é adequado. Então, a gente sempre tem de ver o contexto, a situação e escolher com que roupa eu vou. Um abraço, já já eu volto.